Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe um convidado super especial, meu lindo marido, maravilhoso, que eu amo tanto, e a gente vai falar hoje sobre adoção. A adoção é um tema que, se você me acompanha lá no meu Instagram, a propósito, meu Instagram é @mãe de coração Thay, vou colocar aqui. E aí se você não me segue, comece a me seguir lá que você vai ver que eu tenho falado muito sobre adoção nesses últimos dias, porque é um tema que está muito em alta na minha vida atualmente, na nossa vida, né? É verdade. O nome dele é? Lucas França. Eu não tenho toda essa como que fala? Destreza? Destreza. Eu não tenho toda essa, não sou muito solto na frente da câmera igual a Tainara. Então tenham paciência comigo. Gente, então, se você não me segue no meu Instagram, me siga lá, porque nós temos falado muito sobre adoção, nós estamos num processo de adoção, se você não sabe. Além de ser tentante, né, sermos um casal tentante, nós estamos também no processo de adoção. E por isso mesmo eu mudei o nome do canal, então até fiz um vídeo anteriormente falando sobre isso. E a gente tá nesse processo, então vou falar pra vocês rapidamente, porque o tema central mesmo é a visão do homem nesse processo de adoção. Eu só vou falar pra vocês rapidamente sobre quais são as etapas da adoção. Você vai no fórum da sua cidade ou na vara de infância e juventude, você vai procurar, dentro do fórum você vai procurar por essa vara, e aí você vai pegar lá uma lista de todos os documentos. Geralmente são aqueles documentos pessoais, se você é casado, a certidão de casamento, comprovante de residência, comprovante de renda, a identidade, CPF, essas coisas todas assim. Mas se você for no fórum, eles te dão toda a lista. Aí você vai no fórum, entrega esses documentos, a documentação completa que eles pedem. Depois disso, eles vão avaliar a documentação para ver se não tá faltando nada. Preenche o formulário. Aí você também, junto com a documentação, você entrega um formulário. Que esse formulário eles entregam para vocês no dia mesmo que vocês pedem lá os papéis da documentação, eles já entregam junto o formulário. Nesse formulário você vai preencher a respeito da criança, do perfil da criança. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, porque é uma coisa muito detalhada, então não dá pra falar aqui. E aí você preenche falando do perfil da criança e tal, e aí junto com os documentos você entrega lá no fórum mesmo. E aí depois que você entrega, eles vão fazer um estudo social. E aí tem a visita do psicólogo, depois você tem que passar por um curso. Só depois que você passar por todo esse processo é que você vai receber o certificado e vai então entrar na fila do Cadastro Nacional de Adoção. E aí depois... A gente não tá nem a gente tá no primeiro ainda, no primeiro processo. Não tivemos nem visita e nem fizemos o curso também, né? Teve alguns contratempos, mudamos de cidade e tudo mais. E agora que nosso processo protocolou. Aí, então, esse processo, gente, porque assim, tem cidades que não tem a vara, que não tem a equipe toda funcionando como deveria. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade, que é Goiandira, quem acompanha essa cidade, Catalão, toda a região aqui, é a comarca de Caldas. Então, é a comarca de Caldas que acompanha aqui. Então, imagina, eles têm que cuidar de Caldas, que é grande, tem que cuidar de várias outras cidades. Então, é um processo, um processo que deveria durar no máximo 120 dias, que é o que está no regulamento da lei, dura, às vezes, até um ano. Geralmente a média vai de 8 meses a um ano para essas cidades que não tem uma comarca, tá? Aí depois que você entra para a fila de adoção, aí é só esperar. E aí enquanto você espera, o tempo de espera vai depender do perfil da criança que você colocou.
E depois eu vou falar sobre isso. Isso é muito legal de falar, mas eu vou falar sobre isso depois em outro vídeo. E aí quando a criança chega, quando eles ligam pra você falando, olha, tem uma criança que encaixa no seu perfil, você quer conhecer e tal. Aí você vai, conhece a criança, e aí tem um processo de adaptação que é longo, né? E aí depois você traz a criança para sua casa, na guarda provisória. Depois de um tempo você pega a guarda. É bem mais detalhado do que isso que eu tô falando, mas é porque não tem como eu falar tudo aqui, tá? Então agora, esse é o processo de adoção, é nesse processo que a gente tá. Como o Lucas disse, a gente tá nessa parte, a gente entregou a documentação e tal, e tá lutando, pegando no pé do pessoal do fórum. Tadinho, eles não tá nem conseguindo ver nossa cara mais. O pessoal aqui da nossa cidade, Goiânia, é bem atencioso. Então a gente dá graças a Deus porque eles têm sido bem atenciosos com a gente, pacientes, né? Mas assim, a gente tem que, assim, eu te aconselho, se você tá nesse processo também, te aconselho a ficar indo, porque isso demonstra o seu interesse, né? Então é importante. Verdade. Agora, eu vou fazer umas perguntinhas, eu tô aqui com o celular. Por que vocês decidiram adotar? Bem, a adoção, para nós, a maioria das pessoas pensam que a adoção vem por conta da gente não ter conseguido ter filhos. E não é. O fato é que eu e a Tainara, a gente já tinha vontade, eu antes, né, de conhecer ela, e ela também já tinha vontade de adotar um filho. Eu tenho um irmão que ele é de adoção também. Eu não tenho problema nenhum com ele, sabe? Eu considero ele, né, como irmão de sangue mesmo. Nem lembro, pra falar a verdade, que ele é um irmão adotivo. E o fato de adotar, é claro que a gente quer adotar para ser pai, né? Não tem ninguém que quer adotar só por conta de ajudar a criança. Mas o outro fato é esse, que eu penso, né? E a Tainara também concorda com isso, que a gente precisa ajudar, né? Se a gente tem condições, a gente pode ajudar uma criança que necessita de um lar, né? Não só de um lar, mas de um afeto, de ser direcionado no que ela quer, né, se tornar e tudo mais. E eu sempre tive, né, essa questão. A gente até brinca, né, que a gente tem esse espírito de adoção, porque todos os nossos animais são adotados. E tem bicho aqui, viu? Tem 2 gatos, 2 cães e um pássaro. Então tudo é adotado. Nada a gente comprou, tudo foi, né? A gente foi vendo na rua, uma nasceu sem a gente saber que estava grávida. A gente já perdeu outra cachorrinha também, né? Que foi adotada também. E é isso. É isso, então. É igual ele falou, né? Eu sempre tive o desejo de adoção. Na verdade, quando eu era criança, uma das coisas que eu falava sempre era que quando eu crescesse eu ia ter 3 orfanatos. Então, assim, de alguma forma eu ainda quero realizar esse sonho, não sei de que forma, né? Se eu vou construir o orfanato ou se eu vou auxiliar, mas enfim. Eu já tenho eu fico mais preocupado com as crianças, adolescentes que se tornam jovens e tem que sair, né, da casa de acolhimento, do orfanato. Eu fico muito preocupado com essa questão. Porque, assim, eu venho também de uma situação difícil, né, de criação, sei como que é essa questão da criança não saber, né, não ter uma profissão ou algo assim. Então eu fico preocupado com isso, porque a maioria das crianças que saem da casa de abrigo, que tem que sair aos 18 anos, eles saem sem perspectiva nenhuma, não tem apoio de ninguém, né? Não tem pais, a maioria, a gente vai falar disso, né, sobre adoção tardia, a maioria das crianças ficam, os casais não têm interesse em fazer adoção tardia. Então isso é um pouco complicado, né? E eu queria mais, eu penso em ajudar também, né? Ensinar um pouco que eu sei, né? E fazer parcerias e cursos. Mas eu penso mais numa casa de apoio para o jovem adolescente, né? Que é um projeto muito bacana, né? Que Deus vai nos abençoar, que de alguma forma a gente consiga realizar ele, né? Vai sim. Eu só quero deixar uma coisa bem clara aqui, você, minha amiga tentante, você pode estar pensando aí assim, ó, então agora a Tainara não vai mais falar sobre tentante,
vou continuar falando normalmente, gente. Esses são os dois assuntos principais do canal. Se você não viu meu último vídeo, vai lá e vê, porque uma coisa que ele falou que é muito importante vocês saberem é que nós não estamos adotando simplesmente porque nós não conseguimos engravidar até agora. Na verdade, a adoção é um sonho antigo que a gente decidiu adiantar ele, e isso foi por consequência da gente não estar conseguindo engravidar, mas a gente ia adotar de qualquer forma. Só que o nosso pensamento antes era da gente ter filho primeiro e depois adotar, mas a gente decidiu adiantar. Então assim, eu vou continuar falando de tentante, da vida de tentante, e vou incluir também no canal a vida da mãe de coração, porque também é uma vida de ser tentante, porque não é nada fácil. Espera muito tempo, e às vezes até mais que uma tentante, né? Eu sempre fui assim mais propensa à adoção tardia. E eu acho que a mulher tem uma facilidade maior de conceber essa adoção. A adoção em geral, né? Adoção de criança pequena, mas também a adoção tardia. Porque eu percebo assim que a mulher, ela tem esse instinto de mãe mais forte, né? E o homem, ele tem também o instinto de pai, mas não é algo que fica tão à flor da pele como da mulher. E por causa disso, eu acho que não é algo que ele consegue assimilar, às vezes, tão bem a adoção. E aí, eu queria saber de você, se você tem essa mesma visão, assim, do homem, ou o que você acha que não, que o homem consegue conceber com facilidade, tanto quanto a mulher? Bem, eu não posso generalizar, né? Mas a maioria dos casos que eu vejo, que a gente vê e acompanha, realmente o homem tem uma dificuldade maior. O homem é complicado isso. Eu não quero colocar aqui que generalizar, né? Mas a questão é que o homem, a gente percebe que o homem, quando ele sai, por exemplo, de uma família, ele acaba esquecendo, né? Às vezes desligando da família. É algo, eu não sei explicar o porquê, mas é algo que parece que a mulher, ela é mais afeiçoada a cuidar mesmo, acho que é instinto. Aí o que acontece? O homem, ele parece que é algo nosso, a gente quer ter a prole, né? De ter alguém do seu sangue. Mas aí o que entra em jogo aqui, o que entrou em jogo comigo, né? Principalmente, foi a questão de querer ajudar alguém, né? Então, quando a gente começa a pensar por essa forma, porque isso é algo que eu falo muito, né? A gente cuida de uma igreja, né? Aqui no interior, aqui na cidade onde a gente mora, e a gente costuma colocar terceirizar a nossa responsabilidade como cidadão, como ser humano, né? E uma das coisas que a gente terceiriza é justamente, e sempre questiona o porquê Deus permite certas coisas. E eu me senti tocado nisso, sabe? Poxa, se eu vejo e tenho condições de poder ajudar um próximo, que uma criança é alguém próximo, né? Se eu posso ajudar, por que não ajudar? A nossa vida envolve isso, né? A gente sempre coloca e culpa os outros, né? Culpa o governo, culpa os pais que até abandonam os filhos. Poxa, mas nós temos condições de ajudar o próximo, nem que seja... Eu não estou falando eu nem concordo muito, com medo de falar essas coisas no vídeo, mas eu não concordo muito, às vezes, de apadrinhar uma criança, trazer uma criança, porque a criança convive, fica um final de semana e acaba voltando para o lar lá, né? E isso dói para os dois lados, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer, se você sente isso também, né? Eu penso que é a adoção. Adoção a gente pode realmente ser pai. Porque pai para mim eu tenho comigo, que pai é quem convívio, né? É quem cuida, é quem cria. Não é um sangue que vai simplesmente fazer alguém ser pai. Tem muitas pessoas que têm sangue, mas não são pais de verdade, né? É isso que eu penso, né? Então você acha assim que você tinha um pouco mais essa dificuldade de conceber a adoção, mas o fato de você perceber que você poderia ajudar alguém fez
fez com que sua visão, às vezes, Sim. se abrisse, assim, para Sim. isso, seu coração se abrisse. A gente vai falar sobre isso, né? Mas eu estava aberto primeiro para bebês, né? Só que aí depois, no meio do processo, eu acabei mudando de ideia. Porque são preconceitos, a gente vai falar sobre isso, né? A adoção tardia, gente, não sei se vocês sabem, mas a adoção tardia é considerada adoção tardia quando você adota após os 5 anos de idade. Dos 5 aos 7 anos é considerada adoção tardia, e tem um termo que eles usam, mais pra frente também é adoção tardia, 12, 13, até 17 anos, né? É considerada adoção tardia. Mas quando passa de 7 anos de idade, eles consideram as crianças como inadotáveis. Acredita? Terrível, né? É muito triste. E a gente vai fazer uma adoção tardia. Nós vamos aceitar crianças até 10 anos de idade. Sim. Então, é importante você saber que de você para a criança, para o seu filho, né? Aí você pode ter no mínimo 16 anos de diferença de idade. Então, eu tenho 27 anos e eu posso adotar uma criança até 11 anos. A gente colocou 10 porque, não sei, foi o que veio na nossa mente, né? Colocar 10, mas se de repente aparecer, quando tem um perfil parecido com o que você quer e é pouca diferença de idade, sim, geralmente liga perguntando se você quer conhecer. Se caso aparecer também uma criança de 11 anos, a gente não tá, né? Não estamos fechados, não. Não. Então, uma outra pergunta que eu quero fazer